uma outra aeronave que está, por exemplo, a 60 quilômetros da minha aeronave, ela mira o radar dela para a minha aeronave e ela joga essa iluminação, a iluminação entende que é uma espécie de uma radiação eletromagnética que ela está impactando na minha aeronave e está voltando lá para ele. Daí eu sei que tem alguma aeronave fazendo isso. Sabendo disso, eu entro no quesito, é amigo ou inimigo? E isso aí me dá um alerta de som e um alerta visual, dizendo só que a minha aeronave ela está sendo iluminada. Isso aí pode ser, por exemplo, um radar diretor, pode ser uma outra aeronave. O radar diretor, pessoal, é como se tivesse alguém, esse alguém está com um míssil no chão, e o radar desse míssil está apontando para mim, como se fosse uma lanterna. E essa lanterna ela está ligando a luz e está iluminando a minha aeronave. Tenta ver dessa maneira. Quando o meu avião ele detecta que alguém está mandando alguma radiação para cima de mim, é dado alguma mensagem e o piloto ele tem que ficar bastante atento com isso. No caso do infravermelho, o piloto ele apenas aperta um botão e sai esse negócio que é um chamariz quente que o míssil vai ser seduzido. O radar ele dá uma indicação sonora e ele dá uma indicação visual de mais ou menos aonde está vindo essa iluminação, esse míssil que pode impactar na aeronave a qualquer momento. Como sugestão, para não dificultar o trabalho, nós poderíamos pegar um desenho circular, e esse desenho circular ele poderia ser dividido em 4 ou em 8 partes. E a posição de onde está vindo essa iluminação poderia ser pintada de vermelho, por exemplo. Mas a gente não precisaria se preocupar com a distância, mas sim a posição que está vindo a ameaça, para começar. Para a gente entrar já no segundo, eu preciso propiciar em operação de modo automático que o cartucho chefe flare... Desculpa interromper, cara, só uma coisa. Nessa primeira user story, esse tipo de visualização não seria do pessoal da vigilância, do NaviVigi? A parte do NaviVigi, eles identificam da onde está vindo. Só que o NaviVigi, ele também está relacionado, por exemplo, com um radar que seja amigo. Um radar que é amigo, ele identifica onde é que está a minha posição e onde é que está a posição, por exemplo, de outras aeronaves civis. E esse dispositivo, o objetivo dele é facilitar uma visualização por parte de todos e permitir que ninguém bata em ninguém. Um radar ele tem muitas aplicações. Uma aplicação ela pode ser relacionada ao dispositivo. Nesse caso, ele está lançando automaticamente. Então, por exemplo, quando acendesse uma luz, dizendo que alguém está iluminando, a única coisa que vai acontecer é uma outra luz escrito, por exemplo, flare, ela vai acender e dizer que o flare foi lançado automaticamente. Só para entender, então, essa primeira história contemplaria a exibição de algum elemento externo apontando para a sua aeronave e seria habilitado um outro botão para lançamento de flare. Isso, o lançamento ele poderia ser tanto no modo automático quanto no modo manual. O que acontece na vida prática, né? Muitas vezes, sem brincadeira, não dá tempo de você tirar a mão dos comandos de voo e apertar para sair o flare, porque é muito rápido. Para vocês terem ideia, a velocidade de um míssil ela pode chegar a 16 vezes a velocidade do som. E isso aí, ele tem uma autonomia de 20 segundos, mas nessa velocidade ele vai muito longe. Então a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa. Lógico que a gente não vai se ater a esses detalhes, mas é só para curiosidade, né? Então o que poderia acontecer? Poderia simplesmente ser identificado que o chefe foi lançado automaticamente. E para matar as duas user store, a nossa segunda e a nossa terceira prioridade, observa que a segunda prioridade está escrito assim, ó: eu preciso propiciar em operação de modo automático que cartuchos do chefe flare sejam também
lançados após o RWR evidenciar alguma ameaça. Na próxima, ele já diz assim: eu devo prover despistamento passivo para quebra de LOCOM de radares diretores de tiro e míssil de guiamento por radiofrequência. Isso, pessoal, a 2 e a 3, elas têm as mesmas funcionalidades para tipos de iluminações diferentes. O que um míssil... qual que é a diferença do flare e do chefe? Não sei se vocês lembram daquela aulinha que eu dei, mas o chefe é assim, ó, quando alguém está iluminando, o meu avião, ele não sabe se quem está iluminando é um míssil infravermelho ou se é um míssil de radiofrequência. Ele pode ser um dos dois. Eu não tenho essa informação. Como é que eu vou saber? Você identifica por reconhecimento de plataforma. Plataforma é assim, se eu identifico que a minha aeronave ela está sendo iluminada por um F-15 da vida, eu sei que ele não vai mandar um infravermelho, ele vai mandar um de radiofrequência, um míssil de quarta, quinta geração, mas isso aí é extra currículo. O que poderia ser feito é o seguinte: para quebra de LOCOM, de diretor de tiro, o chefe é um monte de fiozinhos metálicos que eles são jogados no ar e que eles confundem aquele radar que está sendo utilizado por uma pessoa lá no chão que tem um míssil de ombro para jogar contra o meu avião. Então notem assim, ó, tanto a 2 quanto a 3, elas são praticamente semelhantes, só que para finalidades diferentes. O que a gente vai estar podendo amarrar, tendo em vista que a gente pode partir do princípio, e isso realmente acontece, que a gente não sabe se o míssil que está vindo é um míssil infravermelho ou um míssil de radiofrequência. Didrich. Oi. Só para entender, quando é operado no modo automático, como que a aeronave distingue se ela vai lançar um flare ou um chefe? Vamos lá. Vou dar uma situação prática do que acontece na real, né? Quando eu estou chegando próximo de um lugar que eu tenho que jogar uma bomba, né, uma missão de ataque real, que a gente faz bastante. Quando eu estou a 30 quilômetros, a minha aeronave ela começa automaticamente a mandar um monte de chefe e de flare para o meio ambiente, sem que eu gerencie esse processo, porque ela já está se precavendo que tem alguma ameaça, mesmo não detectando. Entendi. Isso aí quando eu estou a baixa altura. E quem faz essa programação é uma pessoa qualificada no chão. Ela utiliza a programação de computador, ela tem conhecimento de pulsos de frequências emitidas por mísseis de ombro, mísseis anti-radiação, enfim. E daí o que acontece? Ele vai lançando assim, a cada meio segundo, 1 segundo, ele lança 2 chefes, um flare, depois 3 chefes, 4 flare. À medida que eu vou me aproximar do meu objetivo, que é onde eu tenho que jogar a bomba, o nível de ameaça se torna relativamente alto, para praticamente ser muito grande a chance de acontecer alguma coisa comigo. Então, quando eu estou praticamente na vertical do meu objetivo, que eu lancei a bomba, eu estou lançando o chefe flare sem nenhuma gerência, ele está sendo jogado no ambiente automaticamente para me precaver. Certo. É assim que funciona na real. Então, uma confusão que eu tive, a questão do lançamento automático, eu estava imaginando o seguinte: a aeronave, ela detectava um outro míssil que poderia ser lançado por outra aeronave, e a aeronave tinha essa autonomia de lançar os flares. Mas, na verdade, Isso, é que são duas situações diferentes. O modo automático, ele prevê o seguinte, é que na realidade seria é que aqui o que está pedindo é o modo automático, né? Mas existe o modo semi-automático. O que é isso? Você está voando, num determinado momento você se vê numa situação de perigo. Você aperta o botão uma vez, e daí a partir dali, a cada 1, 2, 3 segundos é lançado um chefe, um flare, vai lançando, como um modo de prevenção. Uma outra coisa
é quando alguém ilumina a minha aeronave e sai automaticamente. A gente pode partir desse segundo princípio, que é o mais correto. Eu acho que esse é o mais exatamente. Eu ia falar de tudo isso que você falou, né? Legal pra gente, já esclareceu, ficou bem legal mesmo que você falou pra gente entender, né? O cenário real de operação de uma aeronave no âmbito de defesa, né? Eu achei bem legal, acho que tem sim a ver com defesa, mas o que mais se encaixa dentro do que foi escrito pra gente seria mesmo por detecção. Né? Então, tanto o flare como o chefe, que são lançados automaticamente pelo nosso avião, são lançamentos feitos após uma detecção, não este primeiro que você tinha explicado, que é pré-programado, né? O pré-programado. Isso. Tá. Então, se todo mundo concordar, é claro, eu acho que está entendido, então, que a gente vai ter que criar algo, de alguma forma, um estímulo para simular que detectou uma ameaça detectada. A ameaça foi detectada, pá, entendeu? Não sei se o pessoal vê dessa forma. Então, esse sinal, esse estímulo, que vai simular uma ameaça, ou do espectro infravermelho, ou de qualquer outro, poderia ser de que maneira, de que forma a gente poderia simular isso? Boa pergunta, vamos pensar um pouco. Você acha que poderia ser... Porque, assim, eu tenho algumas situações que eu também uso simuladores. Posso dar um pouquinho um exemplo, não é a mesma coisa que um avião, eu trabalho com viatura, né, as viaturas do sistema Astros, que fazem lançamento de foguetes guiados, mísseis também agora, né? Conheço. Astros 2? Astros 2, isso. Agora é o MK6. Tem a capacidade de lançar míssil de cruzeiro. É longo alcance. Quilômetros, né? Mas nosso míssil não tem seeker, ele é cego. E foguete guiado, né? Um foguete que tem uma trajetória embarcada já definida, né? Que é passada para ele, pré-programado, e ele é guiado. Perfeito. Bom, e os nossos mísseis balísticos, que a gente trabalha com eles e faz ataques terra, não chega a ser antiaéreo, mas em algumas situações dá para trabalhar como se fosse defesa antiaérea. Entendi. Aí eu também tenho uma diretora de tiro que tem um radar que também aponta para a direção do alvo para rastrear. Ela não consegue na sua totalidade, mas ela consegue rastrear até tantos por cento, sabe? Do rastreio do foguete, por exemplo. Tá? Então, eu sei que a gente, por exemplo, quando eu estou trabalhando na simulação, nos simuladores, né, que eu vou ensinar o artilheiro como é que ele vai fazer para dar um disparo, se o disparo vai ser um tiro único, ou vai ser uma eficácia, ou vai ser uma rajada, sabe? Então, eu uso assim, no próprio equipamento da Contraves, que é do radar, eu tenho que simular que o míssil foi lançado para o radar poder apontar e atirar, e rastrear, sabe? Concordo. E aí plotar para mim um gráfico de rastreio. Aí que eu faço? Eu mesmo, como operadora, dentro da diretora de tiro, eu aperto um botão Start Pulse Simulate. Pum, eu aperto no meu dedo um MDP lá, pum, Start Pulse Simulate. Esse é o nome que tem na minha DT, diretora de tiro. Eu aperto esse botão, aí o radar começa a fazer o track, entendeu? Desculpa aí da sonoplastia. Não, mas é isso mesmo. Mas aí você tem alguma coisa contra a gente ter na nossa IHM um botão, nem que seja tipo meio transparente, alguma coisa do tipo, que a gente vai lá, a gente está no modo de simulação, a gente Start Pulse Simulation, simula ameaça, simula identificação de ameaça. Aí
o nosso círculo de 8, né, os 8 círculos lá, a posição simulada também, quando eu aperto esse botão, aleatoriamente ele joga num dos quadrantes daquele círculo. Pode ser o randômico, né? Randômico, isso. Aí joga um pontinho vermelho numa determinada coordenada daquele círculo ali, pá, e aí o meu painel de disparo, de chefe, flare, não sei como é o de vocês, no meu painel de tiro aparece os foguetes que são lançados. Né? Dentro do container eu posso ter até 8 foguetes, por exemplo, e aí vai aparecendo para mim apagado. Eles estão tudo acesinho para mim e eles vão se apagando à medida que vão sendo lançados. Isso mesmo. A gente, o que a gente tem, né? Só te interrompendo, assim? Desculpa. Pode sim. O que a gente tem é o seguinte, são colmeias. São várias colmeias. Tá. Dentro de cada colmeia existe dezenas e dezenas de flare e de chefe. Tá. A gente pode raciocinar, tipo assim, sendo bem otimista, né? Com cada colmeia pode ter uns 200 chefes e uns 200 flare. Uau! Não tem problema de ser tudo isso não, porque são cartuchinhos pequenos. E, tipo assim, se fosse uma aeronave normal, assim, dá pra ser bem factível. Eu só queria fazer um adendo. Quando eu comentei com vocês a respeito de um ataque, quando está mais ou menos a 30 km e o piloto aperta um botão e a cada tantos segundos vai soltando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, essa é justamente a nossa quarta prioridade, que é a quarta User Store. Tá. Daí, só recapitulando, a primeira User Store e a primeira e a segunda User Store, elas são meio que amarradas. Não, desculpe, a primeira e a terceira. A segunda tem a ver com o radar, que eu comentei que pode ser esse de 8, que você deu a sugestão do randômico, eu acho ótimo. E a última User Store é aquela onde teria um botão e existe uma programação pré-fixada. Isso aí nós podemos definir, entendeu? Tipo assim, para ficar um negócio curto, hoje em dia, em aeronaves normais, existem algumas programações. Assim. No A1, existem 4 programações, só para dar um overview, né? Existe uma programação quando o piloto está num voo a 30 mil pés, que é um voo altante, onde é jogado mais chefe do que flare. Existe uma programação a baixa altura. Existe uma programação quando vai fazer um ataque. E existe uma programação quando vai fazer um combate. O que a gente poderia fazer, pensando já no que o professor Cunha definiu para o pessoal pelo menos da 230, que ele queria para o final do ano, nós poderíamos definir 2 situações. Uma situação próximo do ataque, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai atacar algum lugar, e uma situação enquanto ele estiver de transição do ponto A para o ponto B, que é quando ele vai poder estar observando se vem alguma ameaça de algum lugar e vai lançar um chefe ali. Ô Dedrich. Oi. E pessoal, vê então se eu entendi o que a gente vai precisar. Em termos de sistema, então a gente vai precisar modelar, colocar lá o nosso estoque de chefes e flares. E a gente vai identificar no painel quantos a gente tem. A gente vai precisar ter um flag lá de identificação de ameaça, que é o RWR. Isso. Que vai ser aquele lá que você tinha falado, que é um redondo dividido em 4 ou 8 partes. Isso. Onde a gente vai colocar ali um pontinho vermelho, identificou a ameaça. Aí a gente tem 2 caminhos. A gente pode disparar esses chefes e flares manualmente, usando um push button. Disparei, e isso vai resolver a user story A1 e A3. Isso. Ou então a gente vai ter um modo automático que vai disparar assim que for detectado lá o flagzinho de ameaça do RWR. Isso. Ou ainda uma situação pré-determinada onde, sem a atuação do usuário, depois de um certo período de tempo, a gente coloca isso no skate, sei lá, depois de X ciclos, ele ativa o disparo automático de chefes e flares. Aí a gente pode até colocar uma proporção aí que a gente achar melhor.
e aí dispara. É isso? Perfeito. Uhum. Tá. Tá, pra mim ficou claro. O acompanhamento dos disparos pode ser, de alguma forma, uma redução no número desse estoque de chefes e flares. Ela é numérica ou ela é gráfica? É um gráfico ou são só números mesmo? É digital, são números que vão sendo decontados. Tá. Beleza. Pô, pra mim fez sentido agora. Uhum. Agora eu tô enxergando também. Agora, o que seria legal, então, me parece assim. Bom. Assim, A ideia pensando, por minha exemplo, também, só te interrompendo mais uma vez, a minha Claro. ideia até, eu estou terminando de escrever já esse enredo legal. de uma situação fictícia. Acredito que no máximo, final da noite, hoje, ou mais tardar amanhã, eu já consigo mandar para o pessoal todo. Tipo assim, uma historinha detalhando para saber o passo a passo ali. Tá. Um cenário de operação real? Ou... Isso, é. Ah, legal, legal. Mas daí voltado já para um nível de abstração compatível com o que o professor meio que definiu na última aula, né, para nós lá. Assim, um negócio não complexo, negócio simples, sucinto e viável, né? Nada, e também o que vocês acharem melhor a gente modificar, a gente modifica porque o nosso objetivo é conseguir fazer um negócio, né? Não é nível de completeza total, como o professor fala. Diedrich, aproveitando um pouco esse roteiro, seria possível, até mesmo mais uma questão, ao meu ponto de vista, do pessoal da matéria de teste, alguma definição de protótipos de baixa fidelidade, mais para alinhar a expectativa em relação à tela, assim. Porque pelo que eu vejo, assim, como o pessoal da matéria de teste seriam os product owners das histórias, a gente pode de alguma forma alinhar com eles, passar de alguma forma para eles criarem esses protótipos de alguma forma para ter um entendimento geral da equipe antes de ter alguma coisa pronta no skate, né? Se a gente tiver alguma prototipação a nível bem alto, simples, a gente consegue já, numa fase preliminar, já talvez simplificar ou esclarecer algumas questões. Com certeza. Eu consigo, então, como eles não participaram, eu consigo mandar um e-mail para eles depois, só para alinhar isso com você. No segundo instante, ou eu mesmo explico para eles. Tá joia, com certeza. Aí, só para a gente ter um alinhamento em relação a essas expectativas, porque às vezes detalhes a gente já pode resolver de uma forma preliminar, né? Um botão a mais, um botão a menos, uma cor diferente. Isso aí. Beleza, então. Pessoal, só ia sugerir para a gente já separar isso nas duplas de desenvolvimento. Pode ser. O que você acha? Muito bom. Cada um já fica... assim a gente já liquida, já atualiza planilhas, dá uma dinâmica assim no... já dá uma mudança e, tipo, um resultado desse nosso hangout vai ser a definição das duplas. Tá. Eu acho que a gente podia manter as duplas, sei lá, a gente já tem uma sinergia, quem já trabalhou junto. O que vocês acham? Tudo bem. Tá bom. Bom, Dionísio. Ok. Vamos... Deixa eu olhar. A minha ideia também é meio que fazer um desenho simples assim, mas que possa também contribuir aí para a criatividade de vocês, né? A minha ideia não é interferir no planejamento ou nas definições de vocês, mas só se eu puder contribuir de alguma maneira, e eu vou tentar explicar isso aí certinho. Eu acho que seria mesmo mais não deixar a gente sair muito do que é uma representação usada mesmo no mundo real, no painel do avião. Para a gente tentar se aproximar, colocar esse layout nosso. Eu acho que ainda não é a hora da integração, tudo bem, mas deixar dentro de um padrão mínimo, aceitável, que
se pareça com alguma coisa real. Perfeito. Legal, legal. A gente em duplas, do pessoal de sistemas embarcados, formamos 3 duplas. A gente tem 4 histórias. Será que a gente consegue agrupar alguma dessas histórias que estejam bem relacionadas para dividir em 3 histórias e 3 duplas? Então, me parece que a 1 e a 3 são agrupáveis. A 1 e a 3 são agrupáveis. Ah, legal. Aí, quem pegar a 2 vai ter que fazer o círculo lá, os setores e a lógica do quadradinho vermelho aparecendo e isso gerando um sinal de ameaça. Depois Isso. de uma ameaça. E quem pegar a terceira vai ter que a quarta, quer dizer que vai ter que fazer a lógica dele depois de um certo tempo ficar disparando esses Isso, o shots, timerzinho, né? vai criar um timerzinho. Vai criar um timer. E quem fizer a 1 e a 3 vai fazer no modo manual, não é isso? Um botão mesmo, push button, que dispara ou flare ou chefe, correto? Isso. Certinho. Tá, e aí alguém vai ter que fazer, pode ser quem fizer a 1 e a 3 também, tem que fazer ali o estoque fazer o magazine, fazer o número ali, Verdade. Schoolmails. Eu Essa vou- legal essa definição. Quem vai fazer a 1 e a 3, exatamente. Schoolmails, isso aí. Daí, vocês querem que eu mande isso para todo mundo? Vocês querem gerenciar? Eu mando para um e esse um gerencia? Como é que vocês querem fazer? Acho que não tem problema de mandar no grupo. o grupo funciona. Tá, vou mandar pelo grupo então. Isso. A gente está conseguindo alcançar um nível de comunicação legal usando o e-mail do nosso grupo. Perfeito então, show. Surgiu uma Tá, dúvida Kátia, aqui. vamos fazer o timer? Você quer pegar o... Pode ser. Tá bom. Pode ser. Então tá bom, se tá todo mundo de acordo, a gente fica com o timer. Tá. Qual que é o timer? O timer é a 4. Ah, tá joia. Diego, você tá na conversa? Tô sim. Eu tô com uma dúvida aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Alguma dessas USs tem interseção com os outros grupos? Boa pergunta. Provavelmente a OS2 vai ter interseção com o pessoal do Vigilância. Teria elétrica também, né? Pra eletrificar esse painel aí. Eu acho que é mais não digo tanto a elétrica, porque a elétrica ela cuida mais dos instrumentos de amperagem, quanto que está a voltagem. É um negócio mais de quantificar os parâmetros que o avião está passando. Mas, por exemplo, a central de alarme provavelmente vai ter sim, porque se alguma coisa der de ameaça, vai ter que acender uma luz de warning, alguma coisa assim. Verdade. Entendi. Então, o nosso sinal que a gente vai usar, o aleatório randômico que a gente vai usar para identificar uma ameaça, também tem que passar para eles esse sinal. Sim. Tá, o sistema Eu diria- deles também tem que identificar esse sinal para acender um LED lá de ameaça. Sim, eu diria até que talvez isso ficaria mais a cargo deles, do sistema de vigilância, talvez mandar um randômico, mas isso aí vai ser lá na frente, né, quando os grupos começarem a se interagir. Tem só um detalhe, o SCADE, pelo que eu entendi, o SCADE não tem um número aleatório, tá, pra colocar. Então a gente vai ter que colocar de alguma outra forma isso. Certo. Mas Mas você aí, pode, enfim. Como é que vai ser feita a integração, né? você pode carregar uma lista, né, para simular isso. Você gera em C ou Python, sei lá, Uhum. uma sequência e carrega como array. Tá, tem razão. Ok. Legal. Ah, Legal. alguém já fez essa pergunta, exatamente. Ok. É, Você está fazendo um resumo de tudo que a gente discutiu, é isso? A minha ideia é... Eu não fiz um resumo de o que a gente discutiu. Eu estou fazendo um apanhado, porque o que aconteceu na última aula? O professor falou a meta que ele quer chegar. Lá no último dia lá, que vai ser a apresentação também para o pessoal que vai ver, o SCADE, enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer bem sucinto assim, o que cada um dos sistemas faria em cada um dos pontos onde a aeronave virtual possivelmente passaria. Então eu vou colocar lá, ponto 1,
quando está no chão. Então a gente não vai fazer nada. Quem vai fazer é o pessoal que está fazendo a comunicação. Depois que decolou, vai entrar mais o pessoal que vai recolher o trem de pouso, vai recolher o flap. Daí, quando estiver indo para um determinado ponto, daí a gente entra, porque a gente vai ter que ficar alerta para alguma... Fazer tipo um diagrama de atividades. Exatamente. E Legal. nesse diagrama de atividades, eu vou estar colocando algumas sugestões. Mas voltado para o nosso grupo, o que eu falei hoje, eu vou estar dissertando um pouquinho mais a fundo. Eu vou colocar algumas imagens de como é que é um modo manual, de quanto em quanto tempo é lançado, por exemplo, um flare ou 2 chefes, ou o porquê. Daí vocês vão decidir o que for mais viável e mais sossegado para fazer. Bem como a parte de estar atrelando esse modo manual e esse modo automático. E uma sugestão de o que seria esse ciclo do RWR. Beleza. Legal. Eu acho que esse roteiro pode então servir como complemento, de certa forma, para as histórias, então. Com certeza. Eu copiei aqui as user stories, desculpa, do backlog, e estou escrevendo lá do quadradinho aqui o que eu entendi que a gente vai fazer bem em termos práticos aqui, o que a gente é para desenvolver em cada user story, tá ok? Ok. Beleza. E aí eu disponibilizo lá no fórum, no nosso grupo também. Tá. Eu já consigo aqui atualizar as duplas e só para combinar com o Diego, das que tem aqui, Diego, eu achei interessante a 1 e a 3 que estão relacionadas. O que você acha? Por mim pode ser. Uma coisa que me ocorreu aqui é prazo. Quando é que a gente vai entregar essas US implementadas? Eu acho que são 4 semanas. Então, a gente vai deixar essas mesmas 4 semanas, porque a gente tem tempo de desenvolver e de se comunicar, tem mais tempo, né, para se comunicar e ajeitar as pontas. Essa a ideia? É continuar as 4 até o final do sprint? Não entendi, desculpa. Então, a ideia é a gente pegar essas 4 e estabelecer um prazo. Não, agora a gente tem 4 semanas, contando com essa, claro, para terminar essas 4 USs aí. Ou então seria, não, a gente termina essas aqui em 2 semanas e nas 2 seguintes a gente pega mais outras para implementar. O que eu acredito que também seja possível, mas é só uma questão de escolha. O que vocês acham melhor? Eu estou enxergando mais como essas 4 histórias para toda a segunda sprint, e a gente pode conversar também das pendências da primeira. Então a gente pode definir uma meta para a aula que vem, o que a gente tem que deixar pronto? Pode ser. Em relação à implementação já? Não necessariamente a implementação, mas, por exemplo, diagramação e o desenho de como deve ficar posicionado as coisas e tal. Isso. Alguma ideia de algum objeto que a gente viu, que pesquisou, que olhou para ser usado, que dá para usar o wireframe que você tinha falado. Isso. Eu acho que a gente pode tomar como meta, então, para essa semana ter pelo menos essas definições. Aí eu mando um e-mail também para o pessoal de sexta-feira, cobrando mais eles para gerarem esses artefatos para a gente. Ok. Beleza. Ok. Deixa eu só comentar com vocês. Como tinha muita informação e eu sou ruim de pegar as coisas assim falando, eu tomei a liberdade de gravar essa conferência que a gente está tendo. A partir de um certo ponto eu percebi que isso seria algo importante, não sei se vocês acham isso ou não. Não tem problema. Se alguém ficar incomodado com isso, eu posso deletar o vídeo, não tem problema nenhum. Não. Ou então eu posso compartilhar com todo mundo, para todo mundo que não teve a oportunidade de estar aqui, né, de poder ouvir, né, a conferência. Eu acho que pode até disponibilizar no grupo, para quem não pôde participar, ficar por dentro. Pode ser. O pessoal da graduação também. E eu também acho legal, gostei da iniciativa, parabéns, Diego, porque na realidade é como se fosse a ata da nossa reunião. Exatamente. É um registro da nossa reunião que inclusive pode ser usado
um pedaço, um fragmento dele na nossa apresentação, na nossa entrega, como uma meta cumprida. A gente se propôs a fazer a reunião, a discutir o assunto, e foi muito produtivo, isso foi muito bom, vale como sugestão para o pessoal. Verdade. Ok. Eu tô de acordo também. Muito bom. Então, assim que a gente terminar aqui, eu compartilho com o grupo. Beleza. Bom. Eu já estou atualizando aqui as duplas na planilha. Assim que concluir aqui, eu já aviso vocês também. Você está atualizando em qual planilha, Rafael? Deixa eu ver a versão aqui. Lá no portal mesmo, né? No portal mesmo. Ah, legal. É a segunda Sprint Backlog SiteR? A 3? 2013, isso mesmo. Tá. Mais alguém está fazendo alguma alteração? Parece que tem alguém, o Dietrich vai fazer depois, né? Eu vou aguardar, não tô fazendo nada não, eu só tô com ela aberta pra gente ler aqui. Ah, então legal. Mas já tô observando que as modificações já estão sendo feitas. Beleza. Eu concluindo aqui, eu já aviso, mas podem continuar. Eu acho que então a gente pode só, não sei se seria mais interessante, discutir isso agora ou em um segundo instante. A Sprint 2, as pendências da Sprint 1, o que vocês acham? Ok, não. A gente ficou com 2 pontos só de pendência do Sprint 1, não é isso? Isso. Sim. Sensor do armamento e tinha um detalhe do reabastecimento, esse eu não me recordo, pra ser bem sincero. Isso. Então, talvez seja então mais interessante a gente fechar essas definições da Sprint 2, das novas histórias, mas para talvez não misturar os contextos, e a gente pode marcar uma outra conferência dessa para talvez fechar esses pontos. Não sei o que vocês acham. Por mim tá tudo tranquilo, se quiserem fazer. Tudo bem, assim, aqui, a parte do armamento é realmente muito simples e isso a gente já vai implementa agora, assim, sem problemas. A única questão, o Diego ele pode me ajudar, porque ele estava também lá na aula, o Rafael também, que a única questão que até tomou um certo tempo da gente tentar explicar para o Homero, que é simples essa questão de colocar um sensor a mais para identificar se a munição está presente, se a munição está conectada ou não, porque existe realmente, o Dietrich está ouvindo, no meu sistema, eu não sei se no avião é assim também, uma coisa é a munição estar carregada no repositório ou container dela, e a outra coisa é ela estar conectada no sistema de tiro, no sistema de disparo. Eu não sei se no avião é assim também, Dietrich? Assim, ó, vamos... É exatamente como você falou. O que acontece é o seguinte, ó. O que a gente pode fazer para simplificar também o negócio é a gente colocar como se o avião ele tivesse aqueles mecanismos que a gente colocou do fire, do disparo, né? Nós podemos colocar ali como se o avião está levando 2 bombas. O professor ele gosta muito da BINC, né, que é a bomba incendiária, que hoje em dia nem se usa mais, mas tudo bem, que é contra os negócios da OTAN, né, tratado de paz e não sei o que. Mas tudo bem, como é para queimar os pés de maconha lá, tá valendo. Então assim, o que pode ser feito? Cada um daqueles botões, eles podem ser, quando inicia, já está ligado, porque a bomba já foi reconhecida pelo sistema, está carregada e está pronta. Quando você arma ela, daí dá aquele delta T, ela fica armada e fica pronta para ser disparada. Quando for disparada, a bomba foi lançada e a gente pode utilizar como artifício de que se essa primeira bomba falhar, nós temos a segunda bomba como backup. Entendeu? Mas não necessariamente tem que ser lançado as 2. Uma bomba já conseguiria completar a tarefa proposta. Sim, é aí que eu entendi que ficou faltando na nossa história. Que é realmente, eu posso pressionar o botão de disparo, o botão de fire, mas ela não disparar. Pode acontecer? Sim, pode acontecer e no avião dá um erro assim. Ele fica escrito assim, error load. Significa um erro de carregamento. Para nós, aquele botão ele poderia ficar
cor amarela para chamar atenção ou numa outra cor. As cores em si, elas significam bastante coisa. Como é que funciona no avião? Eu tenho, quando a bomba ela tá lá e o negócio ele tá verde, significa livre disparo. Mas a gente pode adotar a cor vermelha como foi definida sem nenhum problema, como forma de estar pronto, vai acontecer alguma coisa. Mas geralmente cores verdes, elas identificam que o sistema está operando muito bem e que está pronto para efetuar o disparo, e não como um perigo dizendo que pode acontecer alguma coisa de errado, não. O sistema ele foi feito para aquilo, então o sinal verde significa que está ok, vai sair, vai dar tudo certo e é para sair. Uma luz vermelha poderia talvez indicar que o armamento ele ficou preso, ele está trancado por problemas mecânicos. E uma luz amarela, por exemplo, poderia dizer que não foi carregado, o avião está sem aquilo. É o vazio. Tá vazio o suporte lá para colocar. Beleza. Kátia e Dionísio, essa alteração para a primeira sprint, como vocês veem, é tranquilo? Isso tudo são sugestões, tá, pessoal? Isso aí é o que vocês acharem melhor. Ou talvez ficar só com duas, entendeu? O apagado é que a bomba saiu mesmo e o vermelho tá pronto. Eu acho que isso aí tá ótimo, não tem... O que nós temos lá, né, Dionísio, é o load e o empty. Perfeito, tá Carregado ótimo. e vazio. A gente não tem a situação da bomba, digamos, presa. Essa situação a gente não tem. Seria a bomba carregada, mas não conectada, não é isso? Isso. O sistema não reconheceu essa munição, ela não foi reconhecida pelo sistema por algum motivo, portanto ela não pode ser disparada, não consigo disparar. Na realidade, o que acontece, geralmente acontece um problema mecânico, um reconhecimento de problema mecânico. Como é que funciona? Por falta de lubrificação na garra que segura o armamento, no momento do disparo, a garra não abre e a bomba não sai do avião, ela fica presa. Embora tenha dado o sinal para abrir a garra e deixar o artefato bélico sair do avião, foi dado o sinal, só que chegou naquela travinha mecânica e por algum motivo, falta de lubrificação, sei lá, às vezes até tá enferrujado, ela não abriu. E isso aí ocasiona o quê? Poderia ser o acendimento de uma luz amarela, dizendo, travou, a bomba está carregada. Travou, isso. E o sistema reconheceu, só que ela não saiu do avião, mas ela está funcionando. E aí, Dionísio? A gente colocaria um botãozinho embaixo pra gente simular erro, é isso? Simular falha. Pode ser, não tem problema. Pode ser, simular falha, exatamente. Aí ele tá carregado, a gente deixa o flag lá de load. Quando a gente consegue destravar, certo? Consegue destravar o locked, põe ready, e na hora de lançar... Se a checkbox estiver marcada como simular falha de disparo, aí ele vai pressionar e vai ficar amarelinho. Ok. Beleza? Só assim, a títulos de experiência, né? Quando a gente faz uma missão que a gente vai para um stand, onde tem uma roleta, né? É igual o tiro ao alvo que a gente faz lá. Só que a gente faz com um avião e a gente realmente joga uns equipamentos de ferro para acertar. Isso aí é para aferir a precisão do piloto. Ocorrem N casos da bomba realmente ficar presa por causa dessas coisas que eu falei. Na volta, o que acontece? O piloto ele tem que fazer um tráfego especial e ele vai pousar com aquela bomba trancada. Ele não consegue em voo. Em voo você tem dois botões. Um botão você joga a garra, o outro você força essa garra a abrir. Mas eu acredito que não seja a questão de chegar nesse ponto, né? Mas isso é só para título de curiosidade mesmo. Tá legal. Ok. Bom, aqui eu tô ok. Tá. Acho que a gente não pode só alinhar a outra questão que tinha
Do reabastecimento, se eu não me engano, era que tem condições de prover abastecimento com o tanque fechado no solo, o que numa ocasião real não seria possível. Mas daí eu achei que tem a ver com o pessoal do combustível. E a parte de prover reabastecimento com o tanque fechado, ela é possível, uma vez que estando em voo, o abastecimento ele é feito por um outro bocal que não o bocal que é feito no solo. Triste, o professor, ele tinha, acho que o Diego lembra que ele tinha falado da questão de pressurizar, despressurizar o tanque. Sim. Isso parece... seria uma alteração, né, para o S132, se eu não me engano. Essa alteração procede ou não? Bom, eu vou contar como funciona na prática. Vocês avaliam a situação para ver o nível de complexidade e o que a gente poderia fazer. Não, retirar é muito simples. E deixar também, deixar a lógica já tá pronta. Mas retirar também é muito simples. Então... O que acontece é o seguinte. Quando o piloto decola, a própria engrenagem do motor faz com que os sistemas de todos os tanques de combustível, que dependendo das aeronaves geralmente são 5 tanques de combustível, eles fiquem pressurizados. Isso é importante por quê? Porque a pressão ela força o fluxo de combustível a passar por certos caninhos, né, que são as vias de comunicação de combustível, que vão alimentando um tanque central, que a gente chama de tanque de fuselagem. Então todo o combustível que estão embaixo das asas nos tanques externos ou que estão dentro das asas, e mais de 90% dos aviões têm combustível dentro das asas, ele primeiro é direcionado para um tanque que fica na fuselagem, e desse tanque da fuselagem é alimentado o motor. No momento que eu faço um reabastecimento, eu preciso despressurizar o tanque, porque senão o combustível não entra. A pressão ela está forçando o combustível contra as paredes dos tanques, para que essa pressão force a passagem do combustível por dentro desse caninho para ir lá para a fuselagem. Então vou fazer o reabastecimento. Deixa eu ver se eu estou entendendo. A mangueira é conectada, aí você despressuriza... Antes disso eu tenho que tirar. Para eu poder conectar a mangueira, antes disso, eu cheguei perto do avião, eu tenho que apertar um botão e eu despressurizo todos os tanques do meu avião. Ok, ele está em condições de receber. Notem que isso também está implicando que os combustíveis que estão dentro da asa e nos tanques externos não está alimentando a caixinha lá que é a fuselagem. E a caixinha da fuselagem ela começa a descer. Se o piloto demorar muito para chegar lá, conectar e abastecer o avião e ficar sem combustível nessa fuselagem, o avião cai. Então a condição de despressurizar seria apenas no instante de reabastecimento. Perfeitamente. Perfeito. Para você permitir que o reabastecimento ocorra, você precisa despressurizar os tanques. Sim, entendi. Então o fluxo seria esse. Mangueira despressuriza, conecta a mangueira, abastece. Pressuriza, desconecta a mangueira. Seria isso? Não. Você desconecta... É assim, ó. Você está chegando perto da aeronave, você despressuriza os tanques. Os tanques despressurizados, você vai lá e conecta a mangueira. Sim. Mangueira conectada, você começa a receber o combustível. Daí, quando o combustível chegar e completar todos os tanques de dentro da aeronave, ou seja, tudo vai ficar no verdinho lá no máximo, você desconecta e depois que você desconectou, você tem que apertar o botão para pressurizar de novo os tanques. Entendi. Ok. Diego, eu acho que dos botões que a gente tem, a gente simplificaria um pouco em relação a... Hoje a gente tem o abrir e fechar tanque. A gente poderia substituir por pressurizar e despressurizar. Excelente sugestão. Mas não pode ser isso, porque você só vai despressurizar
Ah, tá. É a mesma ordem então, né? Você despressuriza, conecta a mangueira. Desconecta a mangueira, despressuriza. Seria isso, né? Isso. Tá, então é só trocar a ordem mesmo. É. Só trocar Isso a aí. ordem não, só trocar basicamente A uma- gente tinha um terceiro botão que eu não me lembro qual que era. É, é dizer que ele está abastecendo. Eu não sei a relevância dele agora. Me questiono se precisa ter realmente ou não. O que Ah, acontece na prática é que o piloto ele observa o indicador de quantidade de combustível aumentando a quantidade. Uhum. Aqueles números eles vão subindo e o piloto previamente ele já sabe quanto que ele vai receber. Então, por exemplo, se eu pedir lá que eu quero 1.000 litros de combustível e eu estou com 2.000 litros, quando chegar a 3.000, o meu reabastecimento acabou. E eu vou monitorando esse crescimento dos números. Entendi. certo. Não tem nenhum sinal, um indicador para o combustível estar Não, fluindo para os tanques. não existe. Tá. É só o aumento ali dos números gradativamente. Ok. É um processo, então, manual. Sim. É visual, né? É O, visual. o sistema ele não bloqueia o abastecimento automaticamente. Não, o que bloqueia o abastecimento são 4 situações. A primeira delas, ocorre uma pane na aeronave que está provendo combustível, tranca o fluxo. A segunda delas é se a minha aeronave está pressurizada, ele não abastece. Certo? Na realidade, até força e os tanques de combustível podem explodir. Certo. Na terceira, é quando eu estou numa posição, porque quando você conecta na mangueira, você tem que empurrar aquela mangueira para frente em torno de uns 5 metros. E daí você fica num range, você não pode nem chegar tão perto do avião, porque aquela mangueira ela vai sendo recolhida para dentro da asa do avião que proveu o abastecimento. Então você Certo. não pode nem fazer com que a mangueira recolha muito, nem que ela fique muito no limite de desconectar. Basicamente são essas as situações que não passam combustível. Certo. Jacqueline, mas por curiosidade, o reabastecimento em voo ocorre em quais missões? Em que tipo de missão? São missões estratégicas. O que acontece? Quando você decola de um lugar, você tem. Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho que decolar lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu tenho que chegar lá em Natal, no Nordeste. Certo. Um avião, ele precisa, um a um, por exemplo, eu decolo, em 1 hora e meia, mais ou menos, eu chego ali em Brasília, só que daí eu tenho que pousar em Brasília, o avião fica parado no chão em torno de uns 50 minutos, para abastecer vai mais uns 50 minutos, para decolar vai mais uns 30 minutos com coordenação de solo, isso aí tudo tu já perdeu quase 3 horas. Entendi. Quando você tem você provê e você consegue, eu consigo por exemplo, sair de Santa Maria e chegar lá em Natal em 3 horas e meia, ao invés de ter que pousar, então você ganha tempo. Numa missão Né? estratégica, você consegue adentrar muito num território estrangeiro para fazer uma incursão. Então, esses reabastecedores, eles ficam no limite da fronteira, daí eu saio, te dar um exemplo prático, eu saio aqui de São Paulo e chego lá no Mato Grosso, ali na fronteira ali com o Paraguai, Mato Grosso do Sul. Pô, chegando lá eu já consumi muito combustível, porque o combustível daqui de São Paulo até Mato Grosso. Então, para eu conseguir um poder maior de penetração numa área inimiga, ali então eu completo o tanque e eu consigo ir quase até o Chile e voltar. Interessante. Tá bom. É, eu acho que a gente pode ir duas linhas. O pessoal da matéria de segunda-feira, talvez a gente possa partir mais para a semana que vem, de sanar então essas pendências que a gente conversou da Sprint 1, e em paralelo o pessoal de terça e de sexta alinhar em relação aos artefatos e a essa especificação que a gente na sequência consegue já começar a implementação da, dessas histórias que a gente conversou hoje. O que vocês acham?
Pode ser, pode ser. Porque eu acho que as pendências, tanto para a parte de armamento quanto a parte de reabastecimento, coisa de no final de semana a gente consegue fechar, pelo menos a Sim, parte sim, de reabastecimento. sem dúvida. Uhum. Ok. Beleza, Ok. Combinado, eu tô bem. tá bom. Para Ok. mim também. Para mim também. Tá bom. Então, Então, então vai ficar fechar as pendências e os wireframes lá para a próxima aula, seria isso? isso. Ok. Aí a gente, eu acho que a gente pode disponibilizar então esse material do áudio da conferência de hoje no grupo e eu já emendo então no e-mail falando com o pessoal de sexta-feira para eles conseguirem de alguma forma disponibilizar esses protótipos para a gente. Tá bom. Ok. Beleza. Beleza, Combinado. fechado então. Combinado, pessoal. E aí, pessoal? Valeu, então. Falou, boa Valeu. noite. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite a todo mundo aí. Falou, Hangout. Dionísio, então na segunda-feira a gente dá uma conversada sobre essa lógica aí da nosso S. Tá, combinado. Beleza, Então, eu vou ver beleza. semana que Tá. eu consigo mandar de sugestão. Legal. Jó, então. Ô, Eduardo, fala alguma coisa aí. Quietinho aqui. Tá certo. Valeu aí, pessoal. Precisa dividir a gente também, né? Tipo, mas aí a gente conversa com o Guilherme e com o Guarino. Beleza. Ok. Legal. Boa noite, Abração aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite.